Olá, super-humano! Vamos falar sobre inteligência artificial. Nos próximos 10 anos veremos mais progressos do que nos últimos 100. É uma afirmação forte, não sou eu que o digo, é Peter Diamandis, um conhecido autor, professor, empreendedor tecnológico envolvido em áreas como a exploração espacial, que o diz. Vou partilhar contigo o trabalho de Peter Diamandis, nomeadamente o livro O Futuro é Mais Rápido do que Pensa, The Future is Faster Than You Think, para que também possas conhecer e explorar. É um trabalho muito interessante e a entrevista, que também vou partilhar contigo o link, é de 2010. E diz, entre outras coisas, prevê que nos próximos 10 anos vamos reinventar todas as indústrias que conhecemos atualmente graças ao impacto da inteligência artificial. Impacto este que podemos comparar ou que está a ser comparado ao surgimento da eletricidade e que é visto como algo que num futuro próximo estará em todo o lado, estará integrado em todo o lado, tal como acontece com a eletricidade. Muitas pessoas estão a abraçar essa oportunidade e percebem que vai ser um momento disruptivo no mundo com muitas oportunidades. Outras têm alguns receios e preveem que as coisas possam não funcionar muito bem. Estes medos são normais, têm surgido em todas as revoluções tecnológicas, inclusive no bug do ano 2000, onde há previsões catastróficas para o mundo. Se tu és mais novo, talvez não te lembres, mas era previsto que no ano 2000, pela passagem dos dígitos 1999 para 2000, portanto essa mudança que causasse problemas a nível informático em todo o mundo, capazes de paralisar o mundo, e de facto não aconteceu nada. Agora é um bocadinho diferente, eu já sei, mas lembra-te, nós vimos de uma pandemia e a previsão é que possam haver mais num futuro, agora com a entrada do ser humano naquilo que eram espaços habitualmente reservados para a natureza. O aquecimento global e outros fenómenos globais estão a ser já visíveis e a ter um impacto real na nossa vida e no nosso dia-a-dia. Temos uma guerra dentro da Europa, temos outra no Médio Oriente. O relógio, não sei se tu conheces este relógio, chama-se o relógio do Doomsday, é uma metáfora da agência para a energia atómica e marca portanto, o tempo que falta para a destruição da humanidade por alguma questão nuclear, e o relógio nunca marcou, nunca esteve tão baixo como agora, marca 90 segundos, ele estava nos 2 minutos, baixou este ano para os 90 segundos, portanto, eu não sei quanto a ti, mas eu não acho que seja preciso a Robosofia e os seus amigos inteligentes, os seus amigos computadores e robôs inteligentes virem destruir a humanidade. Eu nem sei se vão ter tempo para isso, porque de facto da maneira que isto está, eu acho que o ser humano consegue fazer bem esse trabalho sozinho. O que é que não consegue fazer sozinho e que já provou? Não consegue resolver esses desafios e outros. E por isso é que a inteligência artificial pode e vai ser, não tenho dúvida nenhuma, a nossa maior arma para os próximos 50, 100 anos, realmente de transformação daquilo que é a humanidade e do caminho que estamos a percorrer. Pode ser também uma excelente ferramenta para a tua própria vida pessoal e profissional. E por isso é que provavelmente estás aqui a assistir ao curso. E hoje vamos falar então, neste vídeo vamos falar sobre o que é a inteligência artificial, fazendo uma breve introdução à inteligência artificial, e vamos falar da evolução da AI. Tu já podes ter reparado que eu utilizo as palavras, os termos inteligência artificial e AI, de Artificial Intelligence, da mesma forma. Normalmente não costumo utilizar IA,
que é o termo até correto, o mais correto em português, de inteligência artificial, por uma questão de hábito e também muitas vezes trabalhar em inglês, como todos nós hoje em dia o fazemos, utilizo o termo então AI, que ouvirás muitas vezes neste vídeo, certamente. Mas antes, há algumas estatísticas interessantes que eu quero partilhar contigo. Sendo esta uma das tecnologias em crescimento mais rápido do mundo, espera-se que a AI tenha uma dimensão de mercado de 270 milhões de dólares até 2027. Mas repara, até 2030 espera-se que esse valor atinja quase os 16 trilhões. Portanto, podes ver aqui que neste momento estamos numa fase embrionária da AI. Portanto, o valor de mercado não é sequer, neste momento, dos 270 milhões, nem nada que se pareça, mas espera-se que venha a ser de 16 trilhões. Pode-se ver aqui que isto nem é a pontinha do iceberg, é mesmo aquela pontinha minúscula que ainda começamos a ver daquilo que vai ser a inteligência artificial. E cerca de 9 em cada 10 organizações contam com o apoio da AI para lhes dar uma vantagem competitiva sobre os seus rivais, sobre a concorrência. Isto deixa-nos já aqui a pensar a primeira questão que eu te deixo ficar, que é, se 9 em cada 10 organizações contam com o apoio da AI para ter um fator distintivo, qual será então o fator distintivo real, visto que a tecnologia de AI será, na maior parte das organizações, exceto a Big Tech, não é? Os Big Five, Google, agora a OpenAI, a Meta e outras grandes organizações, mas a nível de PMEs, aí por esse mundo fora, muitas delas, neste momento, utilizam ou o ChatGPT como app ou a API, que vamos falar mais tarde, a API de ligação ao OpenAI, que é a empresa que é a dona do ChatGPT. Portanto, a tecnologia muitas vezes será semelhante. Qual é que será então aqui o fator distintivo em que podemos utilizar a inteligência artificial para realmente ter uma vantagem competitiva? Eu vou-te dizer qual é no final desta sessão. Mas antes, outra estatística, e esta já para muito breve. Até 2025, 75% das empresas estarão a usar a AI em pelo menos uma área das suas operações. E 30% delas prevêem integrar, ou têm planos para integrar, a AI em todas as áreas. Portanto, podemos ver aqui que realmente o mercado empresarial, e logo o mercado profissional ou de empreendedorismo, terá uma ligação direta com a inteligência artificial, que é inegável. E porquê é que isto interessa? Interessa porque até 2025 cerca de 97 milhões de pessoas serão necessárias para satisfazer as necessidades de trabalho desta indústria em ascensão. Para termos ideia, só para a inteligência artificial generativa, que é um tipo de inteligência artificial que gera novos conteúdos com base em conteúdos que lhe são disponibilizados, em conhecimento que é disponibilizado, o caso do conhecido ChatGPT, que tu conheces, se estás aqui certamente estás a par do que eu estou a falar. Só para esse tipo de inteligência artificial estamos a falar de a previsão da criação de novos trabalhos que hoje nós ainda nem conhecemos, como alguns que eu falo, treinador da AI e por aí fora. 2 milhões de postos de trabalho. É muita coisa. Portanto, de facto, a inteligência artificial poderá vir a tornar obsoletos algumas funções, mas temos aqui só em inteligência artificial generativa a potencial criação de 2 milhões de postos de trabalho, o que é realmente fenomenal. Mas o que é então isto da inteligência artificial que nós tanto ouvimos falar? A inteligência artificial, em termos simples, é a capacidade de uma máquina
imitar, replicar a inteligência humana e fazer tarefas que, se fossem feitas por um humano, requeriam inteligência. Em termos práticos, é como dar a um computador, a uma máquina, a capacidade de aprender, de pensar e de tomar decisões com base em dados, em informações que lhe são passadas e que ele transforma em dados para decidir. É uma arte, podemos definir um autor muito conhecido na matéria, um cientista e autor, define como a arte de criar máquinas que executam funções que requerem inteligência quando realizadas por pessoas. E como é que isto funciona? Sim, a tecnologia realmente, como é que lá dentro isto funciona, como é que se aplica? Basicamente, estamos a falar de uma combinação de grandes quantidades de dados, é algo que existe sempre onde existe inteligência artificial, uma grande quantidade de dados, com um processamento rápido, também é algo que existe sempre, onde falarmos de inteligência artificial, capacidade de processamento, um processamento rápido e iterativo, não interativo, ok? Iterativo quer dizer que é repetido, é algo que é feito várias vezes, um processo que é realizado várias vezes. E claro, os algoritmos inteligentes. São os algoritmos, portanto, são aqueles blocos de código que permitem que o software aprenda e crie padrões com base nos dados que nós lhes fornecemos. É como dar a um computador 1 milhão de imagens de gatos e o algoritmo permite que ele retire os padrões daquelas imagens. Então, quando nós introduzirmos uma imagem de um cão e lhe perguntarmos se é um gato, ele sabe dizer-nos que não é um gato. Pode não saber que é um cão. Para saber que é um cão, o que é que precisávamos de fazer? Precisávamos de introduzir 1 milhão de imagens de cães e ensinar ao computador que aquilo era um cão. E se quando o fizéssemos, a partir do momento que mostrássemos uma imagem, ele diria se era um gato ou se era um cão. E isto já é inteligência artificial atual e no seu melhor a funcionar. É isto que nós vemos muitas vezes no nosso dia a dia, mas com muito mais trabalho, com muitos mais dados e com muito mais possibilidades. Tecnologia esta que pode parecer de topo, uma coisa muito recente, mas que de facto não é. Podemos ver aqui a inteligência artificial até uma coisa antiga. Os primeiros trabalhos começaram a ser desenvolvidos em 1950. Foi feito um trabalho inicial com redes neurais que eu explico, também o que é num próximo vídeo, de tecnologias associadas, que gerou bastante entusiasmo, contudo as limitações a nível de dados e a nível de tecnologia, de processamento, não permitiram avançar muito mais, tendo sido até desacreditada esta tecnologia, esta forma de trabalhar com redes neurais. Em 1990 e 80 a 2010, houve ali bastantes desenvolvimentos a nível de inteligência artificial, principalmente através da tecnologia de machine learning, que começou a popularizar-se e começámos a ver jogos de xadrez, jogos de damas, até a jogarem contra os próprios humanos e, num caso muito conhecido, contra o campeão da altura, o Kasparov, até mesmo a ganhar a inteligência artificial. Atualmente vivíamos numa fase em que o Deep Learning e o processamento de linguagem natural era um grande desafio e que as suas conquistas estavam a promover, ou estão a promover, um desenvolvimento exponencial que culminou, e eu coloquei aqui esta fase meio que em stand-by, em 2023, com o entusiasmo geral e o acesso mass market, digamos assim, um acesso massivo à inteligência artificial através destas tecnologias de LLM, ou seja, Large Language Models, e GPT, Generative Pre-trained Model, que é o exemplo do ChatGPT, do Bard, do Bing e outros que atualmente são a ideia daquilo que temos de inteligência artificial mais
avançada. O que os próximos anos e as próximas fases vão trazer é algo que podes continuar a aprender através dos conteúdos Super Humano.